Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento e nós queremos dizer que nós dependemos completamente do Senhor. Nós dependemos desesperadamente do Senhor. Se nós tivéssemos uma compreensão clara o quanto nós dependemos de Ti, nós correríamos desesperados para os Teus braços. Mas é exatamente isso que nós queremos fazer agora. Nós queremos correr para o Senhor e Te dizer o quanto nós dependemos de Ti. Ó Deus, se por acaso tem alguém aqui nesta noite com alguma dor no coração, eu Te peço em nome de Cristo que o Senhor alivie essa dor. Se por acaso, ó Deus, tem alguém aqui com alguma preocupação, com alguma situação da vida, que esta pessoa saia deste lugar nesta noite com o coração repleto de esperança, de segurança, de que a vida dela está nas Tuas mãos. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Ó Deus, fala conosco nesta noite. Por meio da Tua palavra, nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 10 a 13. Versos 10 a 13. Por acaso alguém está sem Bíblia? Levante sua mão. Alguém está sem Bíblia? Por favor, levante a mão se por acaso alguém está sem Bíblia. Levante a mão, por favor. Muito bem, nós temos ali pessoas sem Bíblia. Ninguém pode ficar sem Bíblia agora, porque é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versos 10 a 13. Gostaria também de enviar uma saudação para as pessoas que nos acompanham pela internet. Você é nosso convidado especial. Que Deus traga uma mensagem especial do céu para o seu coração nesta noite. Apocalipse capítulo 1, versos 10 a 13. Todos encontraram? Amém? Todos encontraram? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Antes de nós lermos o texto, somente relembrando o que significa a palavra Apocalipse. Quem se lembra? Apocalipse significa revelação. Algumas pessoas por aí dizem que Apocalipse é um livro que não deveria ser estudado, porque é um livro misterioso. Mas é exatamente o inverso. Apocalipse começa dizendo que é uma revelação, mas não é uma revelação simples. É uma revelação de quem? É uma revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse traz uma mensagem do céu para mim e para você. E o texto que nós vamos ler agora é um texto muito especial. Apocalipse capítulo 1, versos 10 a 13. Acompanhe a leitura, por favor. O texto diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Quem é que está falando isso? É João. E eu preciso explicar que na mentalidade de um judeu está, quando ele diz assim, achei-me em espírito, na verdade ele está dizendo o seguinte: eu estou anunciando uma visão para vocês. Ele está dizendo que o que vem depois é resultado de uma visão que ele teve. Ele diz, achei-me em espírito em que dia? Diz o texto aí. No dia do Senhor. Para todo judeu, o dia do Senhor é o sábado. É o 7º dia da semana. Portanto, esta visão aqui aconteceu num dia de sábado. Ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, uma voz forte. E o verso 11 diz assim, dizendo, o que vês escreve em livro e manda para as 10 igrejas. Para as 5 igrejas. Quantas? Para as 7 igrejas. E nós já treinamos no sábado e treinamos ontem. Vocês têm condições de me dizer o nome das igrejas? Tem ou não tem? Vocês têm, não tem? Então vamos lá. Eu começo e vocês continuam. Então vamos lá. Éfeso. Ei, deixa eu dizer para vocês que eu vi vocês colando, viu? Cola não vale, gente. Eu vi vocês colando. Então vamos lá, de novo aqui, ó. O pastor começa e vocês continuam, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dizer a primeira igreja
E vocês vão dizendo a partir da segunda, todo mundo olhando para mim, vem cá, todo mundo olhando para mim, que eu estou vendo que vocês estão querendo colar. Todo mundo olhando aqui para mim. Então vamos lá, eu começo e vocês continuam. Éfeso. Amém? Vocês estão bem. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João está escrevendo para essas igrejas. Aí note só, o verso 12, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, o que ele viu? Ele diz aí, ele viu 7 candeeiros de ouro. Aí o verso 13 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a quê? A filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Pastor, o que significa isso? Ele está usando as roupas de um sacerdote. Ele está usando as roupas de um sacerdote. Sabem por quê? Porque Jesus é o nosso sacerdote no santuário celestial. Ele está usando as roupas de um sacerdote porque ele é nosso representante lá no céu. Ele representa a mim e a você. E ele aparece para João usando as roupas de sacerdote. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. João diz que ele ouviu uma voz. De onde vinha a voz? Olhe para o texto. Olhe para o texto. De onde vinha a voz? Vinha da frente, vinha de trás, vinha da esquerda, vinha da direita. De onde vinha a voz? Vinha de trás. Então, imaginem a cena. João está aqui, na ilha de Patmos, e ele ouve uma voz por trás. E ele diz que ele fez o seguinte, ele diz que ele voltou-se para ver. Não é isso que o texto diz? Voltou-se para ver. Então, João está aqui, na ilha de Patmos, ele ouve a voz falando por trás de si, e ele diz que voltou-se para ver. Então, João fez esse movimento aqui, ó. Ele ouve a voz, e ele faz esse movimento aqui, ó. Ele se volta para ver. E aí o texto diz o seguinte, presta atenção. O texto diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo. Pergunta valendo 100 mil reais. Não, eu estou nos Estados Unidos. Pergunta valendo 100 mil dólares. Eu pago a metade no dia da segunda vinda e a outra metade depois do milênio. Tá bom? A gente faz esse acordo. Pergunta valendo 100 mil dólares. Se João diz assim, voltei-me para ver quem falava, ele se volta para ver. Pergunta, quando ele se volta para ver e ele vê a pessoa, qual deveria ser a primeira coisa que João deveria ter dito? Qual deveria ser a primeira coisa que João deveria ter dito? João deveria ter dito que ele viu uma pessoa, ou João deveria ter dito que ele viu um objeto? O que vocês acham? Ele deveria ter dito, voltei-me para ver quem? É uma pessoa. Então, ele deveria dizer que viu uma pessoa. Mas, em vez disso, olha que coisa interessante está acontecendo no texto. Volta aqui para o texto comigo, por favor. Veja que coisa interessante. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, ou seja, quando eu me voltei, ele diz, eu vi, e o que foi que ele viu? Pergunta, ele viu só os candeeiros ou ele viu a pessoa também que estava falando? Ele também viu a pessoa. Como é que você sabe disso? Porque está no verso 13. Ele viu os candeeiros, mas ele também viu a pessoa. Gente, agora, pare e olhe para cá. Eu disse para vocês que eu fui professor de língua portuguesa. E como professor de língua portuguesa, eu estou acostumado a analisar um texto e a sequência de um texto, o fluxo do texto. E sabe de uma coisa? Quando eu analiso esse texto, sabe o que eu percebo? João deveria ter dito assim, preste atenção, voltei-me para ver quem falava, e quando eu me voltei, eu vi um semelhante a filho de homem. Por que João deveria ter dito isso? Porque ele disse, voltei-me para ver quem. Ele estava falando de uma pessoa, mas quando ele se volta, porque ele inverte a ordem da narrativa. Porque ele inverte a ordem, eu vou explicar por quê. É porque ele ficou tão encantado com o que ele viu, que ele não conseguiu deixar de chamar a atenção
para o objeto que são os 7 candeeiros. E sabem por que isso chamou a atenção de João? Eu vou explicar por quê, e a explicação está no verso 20. A explicação está no verso 20. Acompanhe aí comigo, por favor. Verso 20. Olha o que diz aí. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são o quê? Ok, agora eu vou explicar o que está acontecendo. Por que João menciona os candeeiros? É porque ele ficou encantado, impressionado com o fato de que ele viu Jesus caminhando no meio dos candeeiros. Sabem por quê? Porque os candeeiros representam as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E por que João ficou encantado com isso? É porque João viu que, embora ele como ancião fosse morrer pouco tempo depois, Jesus iria cuidar da igreja ao longo dos séculos. Jesus caminha no meio das igrejas, Jesus vai à sua casa, Jesus vai visitar você no seu trabalho. Se estiver no hospital, Jesus vai lá visitar no hospital, porque Jesus está cuidando de seu povo aqui na terra. Me permita dizer uma coisa. Eu disse que as vestes que Jesus está usando são vestes de um sacerdote. Agora, me permita dizer uma coisa muito importante. Vocês sabem qual era uma das funções do sacerdote no santuário terrestre, no santuário israelita? Sabe o que o sacerdote fazia? O sacerdote entrava no santuário todos os dias. Sabem para quê? Para observar se as lâmpadas do santuário estavam acesas. Ele fazia isso todos os dias. Ele entrava no santuário para observar se as lâmpadas estavam acesas. E se por acaso alguma lâmpada estivesse se apagando, sabe o que o sacerdote fazia? Ele colocava azeite para que a lâmpada não apagasse. Sabe por que Jesus está andando no meio dos candeeiros? Ele está tentando observar se tem alguma lâmpada que está apagando. E se por acaso nesta noite aqui neste lugar alguma lâmpada estiver apagando, eu quero dizer para você, em nome de Cristo, que Ele tem poder para derramar o Espírito para que a lâmpada não apague. Éfeso estava com a lâmpada apagando, e Jesus disse assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram, vocês abandonaram o primeiro amor. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: a lâmpada de vocês está apagando. E Jesus estava preocupado com isso. E Jesus estava ali para colocar chama na lâmpada, para que a lâmpada não apagasse. Eu quero fazer um apelo muito especial para a igreja de Denver nessa noite. Se por acaso nesta noite, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, se por acaso alguém está apagando na fé, a lâmpada está apagando, eu quero dizer para você, em nome de Cristo, Jesus trouxe você aqui nesta noite para acender a sua lâmpada. Porque você não pode apagar. Você não pode apagar. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para ser uma luz ao mundo. Inclusive Jesus disse: vocês são o sal da terra e o que mais? Vocês são a luz do mundo. Você não pode apagar. Onde você estiver, você precisa brilhar. Se você está na faculdade, brilhe ali. Se está no trabalho, brilhe ali. Deus chamou você para brilhar. Você não pode apagar. E Jesus chamou você nessa noite para derramar azeite na sua lâmpada, para que a sua lâmpada não apague, para que você continue brilhando. Agora, eu preciso dizer outra coisa também. Quando Jesus está falando aqui dos candeeiros, Ele não fala somente dos candeeiros. Ele fala também das estrelas. Os candeeiros, diz o texto. Quem são os candeeiros? São as igrejas. Agora preste atenção no detalhe. Leia comigo o verso 16, por favor. Leia comigo o verso 16. O verso 16 diz assim, gente, que coisa linda isso aqui. Ele tinha na mão direita o quê? 7 estrelas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas. Agora pule para o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. Agora pare e olhe para cá, eu preciso explicar isso aqui. Quem são esses anjos? Quem são esses anjos? Eu quero dizer para você que esses anjos aqui não são aqueles anjos que têm asas e voam. Porque a palavra anjo na Bíblia significa duas coisas, pode significar duas coisas. A palavra anjo pode significar aquele anjo que tem asas, tá? E voa. E eu quero dizer para você uma coisa, tem anjos neste lugar nessa noite, viu, gente? Nós não podemos ver, mas eles estão aqui. Eu pensei que alguém ia dizer um amém mais forte. Os anjos estão aqui, tem anjos de Deus aqui neste lugar. Anjo na Bíblia pode significar duas coisas. Pode ser um anjo de verdade, com asas e que voam, mas anjo pode simplesmente significar mensageiro. Por exemplo, João Batista é o cumprimento de uma profecia lá do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento se refere ao mensageiro, ou anjo. Então, anjo é um mensageiro. Esses anjos aqui em Apocalipse não são anjos de asas e que voam. Esses anjos aqui no capítulo 1, são, na verdade, as pessoas que estão conduzindo as igrejas. São os líderes das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E como nós sabemos que esses anjos aqui não são anjos de verdade, anjos que voam e têm asas, nós sabemos que não são anjos assim, porque Jesus faz uma repreensão aos anjos. E como é que poderia Jesus fazer repreensão aos anjos se fossem anjos de verdade perfeitos? São os líderes, as pessoas que estão cuidando das coisas de Deus. E com isso eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. A mensagem de Jesus é assim: enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você cuida das coisas de Deus, você se dedica a Deus, você cuida da obra de Deus, você cuida do trabalho de Deus, e enquanto você faz isso, Deus está cuidando de você. A palavra de Deus diz que Jesus foi visto ali, com as estrelas nas mãos dele, na mão direita. Sabe o que isso significa? Significa que ele está sustentando, significa que ele está amparando. E significa também uma coisa: quando alguém coloca a sua vida nas mãos de Jesus, o diabo pode vir, não vai conseguir arrancar. Não vai conseguir arrancar. O diabo só pode tirar você dos braços de Cristo se você der espaço para ele. Pastor, você não sabe como está a minha vida. Eu não sei realmente, mas de uma coisa eu sei: a vida não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas quando a gente coloca a vida nas mãos de Cristo, a gente pode ter paz neste mundo. Mesmo em um mundo turbulento, a gente pode ter paz. Jesus está cuidando de você, Jesus está dirigindo a sua vida. Mas existe outro detalhe que eu queria falar com você com base nesse texto. É muito bonito isso aqui. Sabe o que está acontecendo em Apocalipse 1, 2 e 3? Jesus está apresentando um retrato de si para as igrejas. E eu quero mostrar isso aqui para você. Quando você lê o capítulo 1 de Apocalipse e você vai para Apocalipse 2 e 3, você vai observar que cada igreja tem um pedacinho de Jesus. Pastor, que história é essa? Explica isso para mim. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Cada igreja tem um pedacinho de Jesus. Cada igreja, Jesus se apresenta para cada igreja, deixando um pedacinho dele na igreja. Eu quero mostrar isso para vocês. Mas para que eu mostre, eu preciso que você acompanhe comigo os versos 14 a 16. 14 a 16. Acompanhe aí comigo, por favor. 14 a 16. Todo mundo está acompanhando? Quem está com a Bíblia na mão, diga amém. Vamos aqui, A sua cabeça e cabelos eram brancos como o quê? Alva-lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto fazia o quê? Brilhava como o sol na sua força. Gente,
Presta atenção numa coisa. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, não tenha pressa. Porque se você tiver pressa para ler a sua Bíblia, você vai perder lindos tesouros da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você um detalhe que talvez você nunca prestou atenção nesse texto. Nunca prestou atenção nesse texto. Eu tenho certeza que você já leu esse texto algumas vezes. Aliás, 2 detalhes que talvez você nunca prestou atenção nesse texto. Número 1, conte comigo quantas partes do corpo de Cristo são apresentadas aqui. Vamos lá? Conta aí, ó. O verso 14, qual é a primeira parte que é apresentada? A cabeça. Aí depois, cabeça e cabelos, logicamente, é uma coisa só, porque os cabelos estão na cabeça, não é? Alguns já não têm mais esse privilégio, né? Alguns já não têm mais esse privilégio. Tá? Eu, por exemplo, já estou perdendo esse privilégio. Aqui em cima, os cabelos já estão indo embora, né? Mas aqueles que ainda têm esse privilégio, então, cabelos e cabeça, uma coisa só. Então, ó, a sua cabeça e cabelos. No verso 14 ainda, outra parte do corpo. Olhos, vão contando aí, vão contando. Já vimos quantos? 2 partes, não foi isso? Vamos para o verso 15. Quais são as partes do corpo no verso 15? Você tem os pés, e você tem mais o quê? Você tem a voz. Você tem a voz, tá? Aí no verso 16, você tem o quê? Você tem a mão, você tem a boca e você tem o rosto. Agora vamos contar. Vocês contaram? Vocês contaram? Vamos contar. Então, cabeça, conta aí. 1. E depois, olhos, não é isso? 2. E depois, pés, 3. E depois, voz, 4. E depois, mão, 5. E depois, boca, 6. E depois, rosto, 7. Vocês decoraram? Então Jesus se apresenta aqui: cabeça, olhos, pés, voz, mão, boca, rosto. 7 partes. Por que 7? João ama o número 7. Sabem por quê? João está mostrando o seguinte: aquele que apareceu para mim é plenamente homem, mas ele é plenamente Deus. Ele é Deus homem. Por isso, ele pode ser o meu sacerdote no santuário celestial. Porque ele cumpre os 2 requisitos principais para ser o meu intercessor no santuário celestial. Inclusive, a palavra de Deus diz que existe somente um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Jesus apareceu aqui. 7 partes. Humano, 100% homem. Mas ele aparece glorificado. Preste atenção uma coisa. Ó, a sua cabeça e cabelos eram como? Brancos. Como a lã. A mesma imagem lá de Daniel. A mesma imagem lá de Daniel. Daniel capítulo 10. Esse homem aqui é divino. Aí os olhos são como o quê? Como chama de fogo. E você vai prestar atenção numa coisa. Sempre é uma comparação. A cabeça e cabelo eram brancos como a lã. Os olhos eram como chama de fogo. Os pés eram semelhantes, bronze polido, ou seja, eram como bronze polido. A voz era como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que João está fazendo aqui? Está tentando dar as características de Cristo. O máximo que ele consegue fazer são comparações, porque ele não consegue descrever a pessoa que ele vê. Porque Jesus é simplesmente indescritível. Jesus é simplesmente incomparável. Ele é muito mais do que você é capaz de imaginar. Se você tivesse uma compreensão clara sobre quem Jesus é, você correria mais desesperado para os braços dele. Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Essas 7 características aqui nos mostram quem Jesus é. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Agora vejam só, eu quero apresentar para vocês um retrato de Jesus. Quero apresentar um retrato de Jesus, com base aqui em Apocalipse. Como é esse retrato? Esse retrato é assim: você vai perceber que cada igreja tem um pouquinho de Jesus.
Pastor, explique isso direito para mim. Vou explicar. Capítulo 2 e o verso 1, por favor. Capítulo 2, verso 1. Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso? Como é que Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso? Olha só que coisa linda. Verso 1 diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Já ouviu isso antes? Está vindo daquelas características de Jesus, no capítulo 1. Na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já viu isso antes? Então Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso, trazendo um pouquinho do que apareceu no capítulo 1. Quem está entendendo e acompanhando, diga amém. Muito bem. Agora vamos para a igreja de Esmirna. Verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz quem? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A gente já viu isso aqui antes? No sermão de sábado, versos 17 e 18. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu. Um pedacinho do que está no capítulo 1 é apresentado agora para a igreja de Esmirna. Quem está acompanhando, entendendo, diga amém. Posso avançar ou preciso voltar para explicar? Posso avançar? Então vamos aqui agora para a igreja de Pérgamo, verso 12. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já vimos isso antes? Já vimos no verso 16 do capítulo 1. Vamos agora para o capítulo 2, verso 18. Vamos para o capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Já viu isso antes? Não é lindo isso aqui, minha gente? Eu pensei que vocês iam dizer amém, depois que vocês ouvissem isso. É lindo demais. Jesus está deixando um pedacinho em cada igreja. Vamos agora para a igreja de Sardes. Vamos para a igreja de Sardes, capítulo 3 e o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já vimos isso antes? Já vimos também. Vamos agora para a igreja de Filadélfia. Que pedacinho dele Jesus deixou na igreja de Filadélfia? Capítulo 3 e o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Já vimos isso antes? Jesus tem a chave da morte e da sepultura. Já vimos isso antes. Vamos aqui para a igreja de Laodiceia. Vamos para a igreja de Laodiceia, capítulo 3 e o verso 14. Qual é o pedacinho que Jesus deixou na igreja de Laodiceia? Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Já vimos isso antes? O que Jesus está fazendo aqui, minha gente? Jesus está deixando um pedacinho em cada igreja. E eu preciso dizer uma coisa muito importante: cada pessoa tem uma experiência que é única com Cristo. Cada pessoa tem uma experiência que é única com Deus. Quando nós nos unimos e nós aprendemos com a experiência uns dos outros, nós crescemos como igreja. Você quer apresentar um retrato de Cristo para o mundo? Que a igreja seja unida. Que vocês se apoiem uns aos outros, porque quanto mais amor entre vocês, as pessoas lá fora perceberem, eles vão perceber que Cristo habita aqui dentro. Então vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam apoiar uns aos outros, porque é na experiência de uns com os outros que nós temos um retrato mais completo de quem Jesus Cristo é para a sua igreja aqui na terra. Isso está bastante claro? Isso está bastante claro? Agora tem um detalhe. À medida que Jesus vai se apresentando para as igrejas, Jesus faz elogios e Jesus também faz repreensões. Nem tudo são flores. Há elogios, mas há também repreensões. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas repreensões
que Jesus apresenta aqui para as igrejas. Capítulo 2 e o verso 4. Olha a repreensão que ele apresenta para a igreja de Éfeso. Olha a repreensão que ele apresenta para a igreja de Éfeso. Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que repreensão terrível. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não tem repreensão contra a igreja de Esmirna, mas tem repreensão contra a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versos 14 e 15. Olha o que diz aí. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, isso é idolatria, e praticarem a prostituição. Havia idolatria e prostituição dentro da igreja de Pérgamo, e Jesus está repreendendo isso. Não é porque Jesus ama a gente que Jesus vai aceitar todas as coisas, minha gente. É exatamente porque Jesus nos ama que Ele não pode aceitar que a gente viva a vida do jeito que a gente quer viver. Isso está bastante claro? É porque Ele nos ama que Ele quer que nós sejamos santos diante dEle. E quando eu estou falando de santidade, eu não estou falando de santo no conceito comum que existe aí de santidade. Santidade no conceito bíblico é o seguinte, é você buscar viver a sua vida na presença de Deus. E isso começa todos os dias com o estudo da Bíblia e com oração. Tem um hino do Inário que diz assim: que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Será que eu estou falando para alguém aqui nesta noite, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, que perdeu o hábito da oração, perdeu o hábito do estudo da palavra? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, dizendo para você o seguinte: você quer ser vitorioso, você não pode esquecer essas duas coisinhas básicas na sua vida: estudo da palavra, oração. E eu acrescento outra coisa: testemunho. Você permitir que Deus use você para alcançar outras pessoas. Jesus tem algumas repreensões para as igrejas aqui. E sabe o que acontece? Eu não vou ter tempo de explicar, o tempo é muito curto, mas à medida que você vai lendo a mensagem de Cristo para as igrejas de Éfeso a Laodiceia, sabe o que você observa? Jesus tem elogios. Quanto mais perto de Éfeso, maior o elogio. O elogio para Éfeso é bem grande. Quando você chega para Laodiceia, não tem mais elogio. Parece que você vai vendo uma piora da condição espiritual, à medida que o tempo vai passando. Uma piora da condição espiritual. E quando você chega à igreja de Laodiceia, a repreensão é muito forte. Versos 19 e 20. Versos 18 e 19 do capítulo 3. Versos 18 e 19 do capítulo 3. Olha o que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aí o verso 18, eu quero voltar um pouquinho. Olha o que o texto diz aí. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és o quê, minha gente? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pergunta: é forte a repreensão? É muito forte a repreensão. Jesus ama as igrejas. Jesus ama você. Mas isso não significa que a gente vai viver a vida do jeito que a gente quer. É porque Jesus nos ama que nós precisamos viver a vida do jeito que Ele quer. É Ele quem manda. É Ele quem diz como nós devemos viver aqui na terra. Eu vou começar a caminhar para o final, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. À medida que você vai lendo de Éfeso para Laodiceia, você vai observando que existe uma queda na condição espiritual. A igreja de Éfeso, uma igreja pura, uma igreja que mantinha a doutrina pura. Você vai avançando na história e você vai percebendo que a condição espiritual vai caindo. Mas à medida que a condição espiritual vai caindo, sabe o que acontece também? Jesus vai trabalhando mais profundamente com as igrejas que mais deram e dão trabalho. Vocês querem ver uma coisa?
Nós percebemos isso a partir das promessas que Jesus faz. Das promessas que Jesus faz. Eu quero finalizar o sermão dessa noite deixando para você a mensagem de que Jesus tem promessas muito especiais para você. Veja o que acontece na igreja de Éfeso, capítulo 2 e o verso 7. Vejam qual é a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Qual é a promessa para a igreja de Éfeso? Uma promessa, a árvore da vida. Jesus está prometendo que o antigo Éden vai voltar outra vez. A árvore da vida nos relembra o Éden. Vamos para a igreja de Esmirna. Jesus também faz promessa para a igreja de Esmirna. Versos 10 e 11. Versos 10 e 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E aqui vem uma promessa. Ser fiel até a morte. Qual é a promessa? Dar-te-ei a coroa da vida. Mas essa não é a única promessa à igreja de Esmirna. A outra promessa está no verso 11. O verso 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quantas promessas para a igreja de Esmirna? 2. Vamos para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, número 1, do maná escondido. Número 2, uma pedrinha branca. Número 3, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quantas promessas para a igreja de Pérgamo? 3 promessas. Vamos para a igreja de Tiatira. Vamos para a igreja de Tiatira, versos 26 e 27. Olha o que diz aí, versos 26 e 27. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu, número 1, lhe darei autoridade sobre as nações. Número 2, com o cetro de ferro as regerá. Número 3, as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Número 4, no verso 28, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quantas promessas? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Éfeso, uma promessa. Esmirna, 2 promessas. Pérgamo, 3 promessas. Tiatira, 4 promessas. Quantas promessas vocês acham que Jesus fez para Sardes? Quantas vocês acham? Eu acho que são 5. Vamos aqui? Capítulo 3, versos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Promessa número 1. Andarão de branco junto comigo. Número 2. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Número 3. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Promessa número 4. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. Número 5. Confessarei o seu nome diante dos seus anjos. Quantas promessas para a igreja de Filadélfia vocês acham? 6. Vamos contar? Vamos contar. Versos 10 e 12. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Número 1. Também eu te guardarei da hora da provação. Verso 12. Promessa número 2. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Promessa número 3. E daí jamais sairá. Promessa número 4. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Promessa número 5. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E promessa número 6.
e o meu novo nome. 6 promessas. Agora vamos para a igreja de Laodiceia. Quantas promessas vocês acham que Jesus fez para a igreja de Laodiceia? 7. Eu vou decepcionar com vocês. Uma promessa. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uma promessa. Só tem um detalhe. Essa promessa envolve todas as promessas anteriores. A promessa que Jesus fez para a igreja de Laodiceia envolve todas as promessas. Todas as promessas. Ele prometeu restaurar o Éden para mim e para você. Pergunta, minha gente, vale a pena servir esse Cristo? Vale a pena servir a esse Deus? Ele ama a igreja. Ele está cuidando da igreja. Eu tenho um convite muito especial para você nessa noite. Eu gostaria de saber quantos nessa noite gostariam de dizer assim para Jesus: Jesus, eu entendi que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor me ama. Eu quero que o Senhor me ajude a amar o Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Me ajude a entender o teu amor por mim e, entendendo esse amor, me ajude a viver à altura deste amor todos os dias da minha vida. Tem alguém que gostaria de dizer isso para Cristo nessa noite? Tem alguém? Vamos orar neste momento? Vamos orar, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra. A Tua Palavra nos mostra, ó Deus, que a nossa vida está segura nas Tuas mãos. A Tua Palavra nos mostra, o livro do Apocalipse nos mostra que Jesus tem a nossa vida nas mãos dEle. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Nós confiamos em Cristo, nós confiamos no poder dEle. Nós confiamos que Jesus, nós cremos que Jesus é o nosso sacerdote no santuário celestial. Ele está trabalhando pela nossa salvação. E se por acaso, ó Deus, alguém aqui entrou neste lugar com alguma dor, com alguma tristeza, com alguma preocupação, eu te peço em nome de Cristo, que esta pessoa volte para casa com confiança em seu coração, com o coração cheio de fé, com o coração cheio da certeza de que o Senhor está dirigindo a nossa vida. Eu clamo por esta igreja neste momento, eu clamo por cada família aqui representada, eu clamo pelo pastor dessa igreja, pela liderança dessa igreja. E eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo, que se preciso for, o Senhor tome a igreja de Danbury em seus braços e o Senhor conduza essa igreja até os portais da cidade santa. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em teu poder, nós confiamos que o Senhor está dirigindo a nossa vida, nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém.